FGV 2024. Funcional, divisional e matricial são três tipos de estrutura organizacionais amplamente adotadas por organizações de diferentes setores de atuação. Acerca das estruturas funcional, divisional e matricial, analise as afirmativas a seguir. Primeira, a estrutura divisional tem como uma de suas vantagens o fato de evitar que os interesses particulares de uma divisão se sobreponham aos interesses da organização como um todo. Então, eu vou criar aqui divisões autônomas. Bom, o risco de uma divisão querer se sobrepor em relação às demais é maior, porque elas são autônomas. Se elas são autônomas, não tem tanta prestação de contas, então elas podem agir muito mais por interesses particulares do que da organização. Então, a primeira seria aqui errado, porque isso pode acontecer mais facilmente na estrutura divisional, então não seria uma vantagem até. Segunda, a estrutura funcional tem como uma desvantagem o fato de dificultar a avaliação da contribuição de cada área funcional para o desempenho da organização como um todo. Isso acontece, pessoal, dificultar a avaliação da contribuição de cada função é contra-intuitivo. Eu estou dividindo a organização em funções, né? E por que isso dificultaria a avaliação, então, de cada função? Porque quando eu divido em funções, as funções organizacionais clássicas, marketing, produção, gestão de pessoas, pode ser também. Se eu estou focado muito em cada função, eu não avalio o quanto ela contribui para as outras, porque eu não estou focado nessa sinergia, eu não estou focado na relação entre essas diferentes funções. Vou analisar o setor de marketing. Deu um resultado ruim aqui, porque eu estou avaliando só internamente ele, eu não estou avaliando o quanto que esse resultado dele, ou isso que está sendo feito no marketing, impacta, por exemplo, nas vendas. Ou na produção impacta no marketing. Eu estou muito focado em cada função, ao invés de olhar para o todo. E, de fato, isso acontece, tá? Aqui é o problema de você não avaliar a sinergia, justamente isso, a contribuição de cada função para o todo. Então, a segunda está correta, porque essa é uma desvantagem. A primeira errada, a segunda correta. Terceira, o principal mecanismo de coordenação da estrutura matricial são as equipes multifuncionais. Olha só, essa estrutura matricial ela é formada por, digamos, dois tipos de estrutura organizacional. Uma estrutura por projeto e outra a estrutura funcional. E aí você está submetido a dois chefes, porque você vai ter um chefe que vai ser o gerente de projeto e outro chefe que vai ser o chefe do departamento funcional. Tem vários tipos de estrutura matricial, vai ter umas que vão ser mais pró-projeto, outras vão ser mais pró-função, mas você tem uma matriz em que você vai estar subordinado hora a um, hora a outro. Tá? Até podem se formar equipes multifuncionais. Por exemplo, quando você tem projeto, você é formado por equipes multifuncionais. Só que você não perde a estrutura funcional. Então, por isso, não é o principal mecanismo. A palavra principal ela é chave aqui. Porque se fosse, existe um mecanismo de equipe multifuncional, dá até para dizer, porque existe ali projeto. Mas não é o principal mecanismo. O principal mecanismo é essa dualidade de liderança. Você vai ter dois líderes ou dois chefes, que é um funcional, outro do projeto, e vai ter competências de cada um, o outro, um vai ser mais forte que o outro, dependendo do tipo de estrutura matricial. Então, a terceira está errada. Quarta, a estrutura matricial enfraquece a cadeia de comando e a coordenação vertical. Exatamente isso. Como você tem dois chefes, fica mais fraca a cadeia de comando, porque o seu chefe de funcional, por exemplo, em alguns momentos ele não vai ter autoridade quando for para tratar do assunto do projeto. E vice-versa. Tá? Quando o chefe do projeto não vai ter autoridade para tratar do assunto da função. Então, isso acontece de fato na estrutura matricial, esse enfraquecimento aqui do comando. Então, é errado, certo. Pede a correta, então é a segunda e a quarta. Vamos ver onde é que está isso aqui, ó. Letra C, somente segunda e quarta é o nosso gabarito. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.